Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade com 3 convidadas nesse primeiro bloco. Nós estamos recebendo a nossa querida Rita de Cássia Basso Esquerdo, ela que é integrante da Associação Síndrome de Down, uma nova visão da cidade de Oswaldo Cruz, e também a doutora Juliana Edviges Martinez, fisioterapeuta, e a Natália Domingues da Silva, ela que é terapeuta ocupacional, para falarmos exatamente sobre síndrome de Down. O mês de março é dedicado à orientação e esclarecimento sobre a síndrome de Down. O vereador Paulo Henrique Andrade acompanhou uma ação, um evento, um lindo evento nesse último final de semana. Vamos falar também sobre esse evento e, claro, com profissionais da área da saúde, para falar um pouquinho sobre essa questão que é tão importante, né, que algumas pessoas também não têm esse esclarecimento. E por isso que a TV Câmara está exercendo a sua função. Vereador Paulo Henrique Andrade, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Antes de mais nada, quero agradecer muito a Rita, porque sempre está aqui brigando por essa causa, mostrando, indo de encontro com uma sociedade que às vezes não entende o que é a síndrome de Down, para que a gente tenha cada vez mais a inclusão dessas crianças dentro da nossa sociedade. Agradeço também a Juliana, a Natália, nesse primeiro bloco. Ano passado a gente já fez, né, Rita? Mas a gente não trouxe os profissionais. Esse ano nós estamos trazendo para mostrar para a população qual é o caminho, o que fazer para quando você tiver uma criança com síndrome de Down, buscar os seus direitos e saber como lidar com isso dentro da família, que a gente sabe que não é fácil. E com a ajuda dos profissionais a gente pode trazer a socialização dessas crianças e com isso a independência deles. Rita, seja bem-vinda ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Paulo Henrique Andrade, que esteve inclusive acompanhando esse evento da Associação Síndrome de Down da cidade de Oswaldo Cruz. No passado não muito distante, você esteve aqui inclusive falando sobre o trabalho da associação e foi um evento muito bonito. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Nós vamos comemorar agora em março, estamos comemorando o mês da Síndrome de Down, exatamente no dia 21/3. E acho que a gente tem que voltar a falar, né? Tá todo mundo falando sobre o assunto e muitas dúvidas surgem, né? E a gente agradece a oportunidade. Esse ano vamos trazer as profissionais aqui com a gente, né? Para dizer a importância dos atendimentos e hoje mais na área da saúde, mas temos em todas as áreas, né? Até da educação. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os atendimentos para as crianças, jovens e adultos com síndrome de Down, a importância desses atendimentos. Perfeito, Rita. Eu queria saudar aqui a doutora Juliana. Doutora, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã, a convite do vereador Paulo Henrique. E eu já queria, logo no início da sua fala, explicar, né, o que realmente consiste a síndrome de Down. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. A síndrome de Down, ela é uma alteração cromossômica, né? O nome científico é trissomia do cromossomo 21, porque nesse par de cromossomos vai surgir um cromossomo extra, um cromossomo a mais, né? Então isso é o que caracteriza a síndrome. Então algumas características físicas, né, como baixa estatura, o cabelo mais fininho, o olho puxadinho, né, que a gente chama de fenda palpebral oblíqua, na mão, né, uma prégua palmar única. Então são características que acontecem devido a esse cromossomo extra. E é importante lembrar que não são apenas características que nós conseguimos visualizar, mas podem ocorrer também problemas cardíacos, problemas em relação a hormônios, no envelhecimento. Tem até estudos já relatando a doença de Alzheimer associada com a síndrome de Down. Problemas visuais, auditivos. Então, essas crianças, jovens, adultos, né, e agora até idosos com síndrome de Down, eles merecem muito a nossa atenção, né, o nosso cuidado. E as pesquisas, elas vêm nos ajudar a poder entender um pouco mais como tudo isso acontece e oferecer tecnologia avançada no cuidado dessas pessoas, né? Tudo visando autonomia e independência. Doutora, ainda falando sobre a definição, né, o que consiste a síndrome de Down, como que os pais podem, de repente, detectar, como que funciona os exames, né, assim como recém-nascido, isso tem como ver durante a gestação, como que os pais conseguem, de repente, já
Na gestação já é possível detectar através do ultrassom, principalmente o morfológico, porque na nuca existe um espaço aumentado, né? Quando a pessoa possui a síndrome de Down. Claro que isso não quer dizer que será a síndrome de Down, a questão desse espaço aumentado. Nós chamamos o exame de translucência nucal. Mas é um alerta, né? E depois, quando a criança nasce, essas características físicas, mas o que fecha realmente o diagnóstico é o cariótipo, porque o cariótipo é o exame genético e nesse exame genético, através, né, de um mapeamento cromossômico, aí é observado então lá um cromossomo a mais. Perfeito. Bom, a família, através dos exames, acaba descobrindo que a criança tem síndrome de Down. Quais são os primeiros passos? Como que a família tem que ir? Quais são as entidades? A gente sabe que temos a PAI, que é uma referência, né? Mas assim, a questão dos pais, a quem eles têm que recorrer no início? Como funcionam esses tratamentos, o início de tudo, nesse sentido? Inicialmente, a equipe dentro do hospital, na maternidade, costuma fazer já as primeiras orientações, né? De procura, as especialidades. E isso tem que ser algo feito com muita atenção, porque não é fácil receber, né, o familiar, não é fácil receber esse comunicado, né, de que a criança que era esperada, né, tão esperada, de repente então tem a síndrome de Down. Embora a gente faça isso com muita cautela, então além de tudo isso ainda o atendimento com as psicólogas, né, e não só para criança, né, quando necessário, mas para o familiar também é importante, né? E aí depois é conduzido então para a PAI ou para tratamentos particulares, aí fica a critério da família. Perfeito. Eu queria saudar também a Natália Domingues da Silva, que é terapeuta ocupacional, que também é não vou usar esse termo instrumento, mas assim, é mais uma forma também de tratar, né, uma criança com síndrome de Down e que também ajuda e bastante. Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada. É muito importante, né? Hoje em dia a terapia ocupacional está sendo muito mais visada e muito mais procurada pelos pais. Tanto pelos pais e encaminhamento de profissionais, né? Então a gente gosta de falar que trabalhamos numa equipe. Então com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. E junto com essa equipe a gente consegue um resultado muito grande para as crianças, adultos, né? E até idosos. E a terapia ocupacional vem contribuindo muito para o desenvolvimento, né? Nós trabalhamos todo o desenvolvimento infantil. Então desde do estimulação precoce até a vida adulta. Seja ela na parte de coordenação motora, emocional, orientação dos pais, acompanhamento escolar. Então, assim, hoje em dia a terapia ocupacional para a síndrome de Down está sendo muito positivo os resultados obtidos e, assim, as crianças, elas têm um bom desenvolvimento, né? Então, assim, a gente usa muito brincar. Então, elas usam brincar, elas vão para a terapia para brincar e dentro dali elas conseguem um bom desenvolvimento, uma estimulação cognitiva, motora. Eu estou vendo aqui, eu sou leigo no assunto, mas por isso nós estamos aqui, né, vereador, para aprender juntos. Sim. Né? Eu estou vendo que aqui a fisioterapia, como a terapia ocupacional tem muita coisa que é correligada, né? Sim. Por exemplo, estou vendo aqui estimulação, no caso da fisioterapia, também trabalhando os sentidos, né, das crianças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que mais é rotineiro, no caso dos tratamentos junto a essas crianças, quais são as maiores dificuldades, né? Onde é mais aplicado a fisioterapia ou, no caso, a terapia ocupacional, só para a gente tem que trabalhar as duas formas junto à criança. Normalmente, como a Natália falou, nós trabalhamos uma equipe interdisciplinar, né? Com fisioterapia, terapia ocupacional, fono, TO, psicóloga, né? E inclusive dentista, né? Então eu vou refazer a pergunta, acho que vai facilitar para vocês. O grau, de repente, da criança que necessita de um atendimento mais diferenciado, né, uma dificuldade maior, acho que aí facilita para vocês falar um pouquinho. Dentro da fisioterapia, por exemplo, nós podemos atender as crianças com síndrome de Down na fisioterapia aquática, por exemplo, na piscina, né? Ou então na fisioterapia motora, que é uma sala com equipamentos, bola, enfim. E hoje também o tratamento de ecoterapia, só que existe uma ressalva, né? Precisa ser feita uma avaliação para saber se aquela criança pode
fazer o tratamento. Devido àquele exame de translucência nucal, algumas crianças têm um pouquinho de luxação aqui na vértebra do pescoço. E aí, às vezes, com o movimento do cavalo, isso pode acabar atrapalhando, né, o rendimento da criança. Mas uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado em relação ao atendimento é problema cardíaco. Né? Então, principalmente quando jovem, ele pode ter algumas complicações. Então, cada criança ela tem particularidades. Então, nós fazemos o atendimento visando essas particularidades. Não é igual para todo mundo. Entendi. Cada um vai ter a sua forma de receber o atendimento. Grau, né? Cada uma tem um grau. Não é porque a criança tem o síndrome de Down que ela tem uns que tem um grau mais severo. Na verdade, a síndrome de Down não tem graus, ela tem características. Sim, e dentro dessas características, precisamos avaliar a parte da saúde, que nem como a Juliana estava explicando. Por exemplo, o Juan tinha a alteração na cervical na C1 e na C2. Então, até os 5 anos de idade, ele não podia brincar em cama elástica, ele não podia andar a cavalo, então a eco para ele não era indicada. Né? Até que se formou essa C1 e C2, né? A coluna dele foi fechada, então a partir daí ele pôde fazer esse tratamento. Então não são graus. Na síndrome de Down não é como outras patologias, não tem graus, elas têm características. Então são as visuais, as características que a gente consegue observar, e tem as características clínicas, que tem que fazer exame para detectar. Sim, mas assim, às vezes a gente vê, acho que saiu até um filme, às vezes tem pessoas que conseguem até trabalhar, até na verdade, acho que o que ele está querendo dizer são, assim... E tem outras que, como nós estávamos lá no piquenique, que já elas não conseguem nem, às vezes, comer sozinha. Então, assim, as habilidades, são as habilidades. Mas isso depende das características. Por exemplo, se ele tem muito problema cardíaco, a gente não vai conseguir estimular tanto. Exatamente. Então, ele vai ser um pouco menos estimulado, vai ser uma criança que vai ser um pouco mais paradinha, porque não pode se exercitar tanto. Então, é a hora que vai, né? Agora outros que já não têm tantas complicações clínicas, então recebem um monte de estímulo e aí eles vão, né, conseguir ter mais alcance do que eles querem fazer. O que é importante lembrar de tudo isso é que o estímulo ele começa desde o nascimento. Né? Principalmente. Desde o nascimento, é extremamente precoce. Então, chegar com a criança para fazer atendimento com 1 ano, nossa, muito atraso. Existem muitos casos nesse sentido? Uma vez, que acabam deixando... sim, uma vez chegou com 6 meses já, não sentar, assim, não engatinhava, não rastejava, se colocava para tentar ficar sentadinho, era super molinho. Só que num outro momento chegou para mim uma criança com 15 dias. 15 dias de vida. Aí me perguntaram assim, mas o que você vai fazer de fisioterapia com 15 dias de vida? Eu falei, eu vou ensinar a mãe a como estimular para ajudar a rolar, a sentar. Eu já vou orientar e também a criança precocemente para quando chegar às fases ideais, ela já está madura para isso e para conseguir fazer. Perfeito. Agora sobre a resposta a esses tratamentos, né? Vocês, como você disse, doutora, o quanto antes, precoce, super precoce. Mas assim, o grau de resultado positivo, fala um pouquinho sobre os resultados nesse sentido. Os resultados, quando a família está envolvida, eles são quase 100%. Mas precisa muito da participação e do envolvimento da família. Porque eu sempre falo assim, às vezes o atendimento é 3 vezes na semana, que seja às vezes 5 vezes na semana, mas nós ficamos às vezes 30 minutos em cada atendimento, 50 minutos em cada atendimento, né? O pediatrista fica mais, só que é um momento. Mas o pai, a mãe, o familiar, o responsável, ele fica 24 horas. Né? Então é fundamental que o responsável ele esteja participante com um profissional da área da saúde para dar prosseguimento, para dar continuidade em casa, né? Porque não é só aprender a fazer dentro do consultório, tem que aprender a fazer dentro do consultório para exercitar na vida, né? Para reagir diante da vida. Perfeito, perfeito. Vereador, importante esse primeiro bloco do programa Ponto de Vista, até porque aqui nós falamos um pouquinho sobre a questão da fisioterapia, terapia ocupacional, que são ferramentas importantes no tratamento, né? Assim que a criança nasce, como disse a doutora Juliana, o quanto antes a família está preocupada em já começar o tratamento, começar as sessões de fisioterapia, de terapia ocupacional, é fundamental, até porque o resultado, como diz a doutora, o engajamento de toda a família, isso é fundamental e é fantástico.
além de quando você constata que a criança está, isso dá para fazer no exame de ultrassom, é fundamental que as mulheres entendam por que tem que fazer todo o pré-natal, acompanhamento médico, porque é muito mais fácil de você, até mesmo de dar o recado para a própria mãe, né? A mãe, no ato, quando ela acaba tendo, gerando a criança, quando ela já sabe que a criança já vai vir especial, né? Ou com a síndrome, é muito mais fácil você ter o próprio acompanhamento. Porque às vezes a gente entende que, vou fazer ultrassom, vou ter o acompanhamento, então a gente briga muito através da saúde para que esses ultrassons sejam feitos sempre e principalmente que a gente tenha esse atendimento, Glaucio. Tem muita gente que se fala, mas eu não tenho condições às vezes de pagar um fisioterapeuta ou uma terapia ocupacional. O município ele tem como disponibilizar isso para a população. É claro que ele tem que buscar esse recurso através da Secretaria de Saúde, buscando, batalhando, mas a gente sabe sim que há esse caminho hoje, porque querendo ou não, a maior dúvida, pelo menos as pessoas que eu sei que têm filhos com síndrome, a maior dúvida deles é saber como vai ser, porque cada vez mais, Glaucio, você vê crianças e adultos e velhos, idosos com síndrome. Antigamente era difícil você ver uma pessoa acima de 45 anos com síndrome. Hoje em dia hoje a expectativa de vida deles está crescendo muito. Então, assim, aquela insegurança de às vezes eu sou pai e meu filho vai ficar com quem? Por isso que desde cedo a gente pede para a população, quem tem os familiares em casa, às vezes as pessoas ficam meio assim, não, é meu filhinho, eu não quero que ele se... né? Porque a sociedade às vezes acaba sendo muito dura, né? De você conviver, né? Então às vezes ele acha que cuidando dentro de casa não vai ter esse problema. Pelo contrário, eu acho que quando você estimula desde cedo, na terapia ocupacional, na fono, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, e dá essa possibilidade, a gente vê casos aqui em Tupã, até mesmo fora, de crianças que têm a sua independência e vivem até sozinhas. E a tendência é a expectativa de vida aumentar mais ainda, por conta do desenvolvimento das pesquisas, né, e da tecnologia. Na verdade, já mudou muito, né? Antes, há anos atrás, a criança, o adulto com síndrome de Down não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de estudar numa escola regular, de um trabalho, né, de um lazer como outras pessoas normais, né, que nós falamos. Mas, assim, hoje em dia, eles têm uma perspectiva de vida muito grande. Mudou. Hoje existem protocolos e terapias diferentes que estimulam as potencialidades dessas crianças, né? E a importância da inclusão consciente é poder propiciar para que a gente conviva todos juntos, né? Claro. Porque nós temos todos os mesmos direitos, e inclusive eles. Então, o direito de participar em sociedade com todo mundo. Sim. Perfeito. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu queria aproveitar, na verdade, é uma dúvida que me veio agora à mente. Eu li alguma coisa nesse sentido, mas é bom vocês que são da área falarem com mais propriedade. Mulheres que engravidam com uma certa idade, uma idade já, enfim, após os 35, após os 35 anos, é mito ou é verdade que o risco de ela ter uma criança com uma síndrome de Down é maior? Existe isso realmente? Na verdade, é desconhecida a causa da síndrome de Down. Tá. Não existe uma causa conhecida, reconhecida. Mas existem fatores que podem contribuir, mas também não estão postulados, podem contribuir. A idade materna é uma delas, mas isso não quer dizer só para mães acima de 35, 40 anos. Mães também bem mais jovens, de 15, 17 anos. Nós temos casos de mães com 18, 23 Isso. anos que têm... Antigamente se falava muito sobre isso, né? Isso. Das mães mais de idade, mas por causa da ovulação, né? Da idade gestacional e tudo. Mas a gente tem casos de mães com 18, com 23 anos que têm as crianças com síndrome de Down. São fatores, não é uma regra. São fatores que podem ser causa, que podem colaborar, né? Mas qualquer mulher, qualquer casal, é um acidente genético. Qualquer pessoa pode ter. E vale lembrar também que isso não é culpa de ninguém. Sim. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, né? Não é porque tem na sua família. Não é hereditário a síndrome de Down, ela é genética. Ela pode nascer em qualquer família, tanto na qualquer família, qualquer raça, né? Então vale lembrar isso, que ninguém é culpado da síndrome de Down, né?
E a gente falando um pouquinho sobre a parte das tecnologias que temos hoje para os tratamentos, né? Uma delas é a gaiola, né? Que a gente chama de gaiola, mas tem um nome científico que a Natália podia explicar um pouquinho para a gente. Nós chamamos de PediaSuite. É uma terapia intensiva, né? Onde a criança fica de 2 a 4 horas dentro da gaiola fazendo exercícios, né? E essa terapia, ela é todos os dias da semana, então são 5 dias. São segunda a sexta-feira, né, que nós contamos 4 horas por dia. Perfeito. E essa terapia, ela trabalha muito a parte de controle motor. A criança com síndrome de Down, a maioria tem uma hipotonia muito grande. O que é isso? Isso dificulta muito a criança andar. Então ela não tem o fortalecimento, ela não tem a força para estar andando. Então essa gaiola vem uma vestimenta, onde nós colocamos elásticos, e esses elásticos eles têm uma tensão. Então a gente tensiona e a criança tem que lutar contra esse elástico. Então é uma força contra. Né? E isso tem os equipamentos dentro da gaiola, todos estruturados, para a gente conseguir estar trabalhando com a criança. Então, uma criança de 2 anos, né, que não anda, que ainda tem a dificuldade de ficar em pé, de sustentar, a gente consegue fazer a criança ficar em pé, ficar sustentada, e dentro dessa terapia de 1 mês, ela é completada durante 1 mês, são 4 semanas. Então, durante 4 semanas, no final da terapia, a gente consegue ter uma evolução muito grande. Nós falamos que nós ganhamos 6 meses de terapia. Então, assim, é um avanço muito grande, porque é uma terapia intensiva, né? Diferente de você ficar 30, 40 minutos, 2, 3 vezes na semana. Ali é uma terapia intensiva, são horas de terapias, são os mesmos exercícios, a estimulação ela é mais reforçada, né? Então, a gente fala que nós ganhamos tempo. Então, por isso que é uma terapia hoje que está dando um resultado muito grande. Já tivemos várias crianças com síndrome de Down que realizaram essa terapia e que hoje está tendo um desenvolvimento muito, muito bom. Que bacana, que bacana. Olha, adorei, porque a gente, nesse primeiro bloco, né, vereador, nós acompanhamos e aprendemos, né, um pouco, né, das formas de tratamento, né, da criança com síndrome de Down. Está aqui uma fisioterapeuta, também uma terapeuta ocupacional, falando um pouquinho sobre, como disse aqui a Rita, os procedimentos, né, o que temos hoje à disposição para o tratamento da síndrome de Down, e com certeza, como disse a doutora Juliana, a participação da família é fundamental. A participação, a dedicação, acima de tudo. Eu queria abrir para as considerações finais e agradecer aqui a Natália Domingues da Silva, terapeuta ocupacional. Natália, obrigado pela sua presença. Fique à vontade também para deixar uma mensagem à população de Tupã. Eu quero agradecer, né, pelo convite, né, o Paulo, a gente está sempre junto, fazem anos que nós estamos ali, né, desde quando ia na época do tênis. Então a gente estava ali participando, fazendo um evento para as crianças, porque é muito importante, porque é um mês que, assim, na verdade, todo ano, né, todos os dias, né, a gente tem que lembrar da síndrome de Down, mas é um mês que a gente tem que se conscientizar um pouco mais. E nós estamos aqui para isso, para ajudar as famílias, né, para passar algumas informações. Às vezes ainda tem pessoas que não têm tanta informação, que tem crianças nascendo agora, então nós estamos aqui já, né, a pessoa que está assistindo o programa já pode estar tendo informações novas. E eu quero agradecer. Obrigada e próxima oportunidade estarei aqui. Com novamente. certeza. Obrigado, Natália. Doutora Juliana, obrigado pela presença aqui na TV Câmara, pelos esclarecimentos e com certeza aproveite também para deixar uma mensagem à população, já que é um mês dedicado à síndrome de Down. É isso, eu que agradeço e falar para a população que assim como os pais devem, né, abraçar, né, todo esse percurso, a população também deve abraçar os pais, deve abraçar as pessoas com síndrome de Down, né, da melhor forma possível. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei como me comportar. Eu falo assim, se comporte como você se comportaria diante de qualquer pessoa, porque é uma pessoa como qualquer outra, né, uma pessoa como todos nós. Então, fazer esse acolhimento, né, não só da pessoa com síndrome de Down, mas também da família. Perfeito. Obrigado, doutora Juliana. A Rita vai continuar conosco no segundo bloco. Vereador, no segundo bloco vamos falar um pouquinho também com a psicóloga, fonoaudióloga, quer dizer, outras profissionais que também fazem parte desse grupo amigo, né, que com certeza está à disposição da população para ajudar. Esse time é muito importante. Eu até, só pegando uma frase da doutora Juliana, eu acho que eles não são como normais, não. Eles são muito melhores do que a gente. Eu realmente tenho um encanto por quando eu tenho a oportunidade de estar junto, gosto de estar junto, se eu puder abraçar. Eu acho que eu quero abraçar mais eles do que eles normalmente gostam de nos abraçar, porque é muito gostoso. Você vê realmente que há uma pureza
não há uma maldade. Normalmente quando você está perto de uma criança normal, você vai pedir um gole de alguma coisa, normalmente a criança não te dá. Normalmente fala, é meu. Mas as crianças que têm essa síndrome de Down, você vai pedir alguma coisa, ela te dá um pedacinho, ainda te dá um abraço, ainda te beija, vai no teu colo, ainda quer pular com você. Então assim, isso realmente é muito bonito. Eu acho que a gente tem que realmente desmistificar qualquer coisa. Às vezes as pessoas falam, mas eu vou ter uma criança, às vezes estudando com meu filho, não vai atrasar, pelo contrário, vai ensinar para o teu filho como conviver com amor puro mesmo, sem você ter aquela vontade de querer, eu só vou fazer para ganhar alguma coisa em troca. E essas crianças vêm para mostrar que, pelo contrário, fazem de coração, sem pensar em algo em troca. Então, realmente, a gente tem que mostrar e parabenizar o trabalho que vocês fazem. Obrigado. Obrigada. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre síndrome de Down. No primeiro bloco nós recebemos a doutora Juliana Edviges Martinez, fisioterapeuta, e a Natália Domingues da Silva, terapeuta ocupacional, além da nossa querida Rita de Cássia Basso Esquerdo, ela que é integrante também da Associação Síndrome de Down, uma nova visão da cidade de Oswaldo Cruz e que também atua em outras cidades, inclusive a cidade de Tupã. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.